Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam conosco, hoje e sempre. É um prazer estar aqui com os irmãos, é um prazer poder pregar a palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Você vai acompanhar a leitura silenciosamente em sua Bíblia. E se for possível, eu quero lhe pedir que deixe a sua Bíblia aberta, a fim de que você possa acompanhar a exposição do texto. Eu pretendo, com a graça de Deus, pautado neste texto, falar submetido ao seguinte tema: a santidade de Deus e a miséria humana. Isaías capítulo 6. Vou fazer a leitura de todo o capítulo. O capítulo tem 13 versículos. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. O rei Uzias, mencionado no primeiro versículo deste texto, reinou em Judá 52 anos. E quando nós vamos ao livro dos reis e também ao livro das crônicas dos reis de Israel,
nós vemos que Uzias andara de maneira reta, ou para usar a linguagem dos autores do texto bíblico, Uzias fizera o que era reto aos olhos do Senhor, ou, por que não dizer, que Uzias andou nos caminhos de Davi. Contudo, no final de sua vida, este rei, mencionado no primeiro versículo do nosso texto, o rei Uzias, perde a cabeça, erra, peca, e peca gravemente, porque resolve fazer aquilo que não lhe competia, resolve prestar serviço no templo, coisa que cabia exclusivamente aos sacerdotes. A loucura de Uzias foi tal que ele fora repreendido pelos sacerdotes no templo. E enquanto estava no templo, recebendo a repreensão, foi ferido por Deus de uma lepra. E como os irmãos sabem, a lepra era uma doença que naquela época afastava a pessoa do convívio social, e este foi o final do rei Uzias. Ele morre aproximadamente no ano 740, obviamente, antes de Cristo. Nós estamos diante do capítulo do livro de Isaías, que registra o seu chamado para o ministério profético. E ele diz que este chamado descrito aqui se deu no ano da morte do rei Uzias. Eu gostaria que os irmãos tentassem enxergar o cenário no qual se deu o chamado de Isaías. Uzias, o grande rei, que andou de forma reta, agora era alvo do juízo de Deus e estava excluído da sociedade. Havia instabilidade no reino. Quando a nação de Judá olhava para o norte, para sua irmã, para o reino do norte, para Samaria, ela não conseguia ter esperança de bons dias, porque a situação do reino do norte era terrível. Quando o povo em Judá olhava para si mesmo, via a coroa instável por causa da situação do rei, a ameaça dos inimigos assírios e babilônios, e é diante deste cenário de instabilidade no trono terreno, que deveria ser apenas um reflexo, um pálido reflexo do trono celestial, é diante deste cenário de instabilidade no trono terreno que Isaías é chamado para o seu ministério profético, e a primeira coisa que lhe é comunicada é que Deus é um Deus grandioso e santíssimo. Poderia, e ainda pode nos dias de hoje, haver instabilidade na terra por parte dos governos, sejam eles quais forem. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nunca sai do seu trono. O texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu, o profeta Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja, não é um trono qualquer, é um trono alto. A mensagem aqui comunicada é que é um trono inatingível pelos inimigos de Deus. Não é um trono apenas alto, é um trono alto e sublime, belo. Ele é rei por excelência. E a mensagem que ele estava comunicando a Isaías
e ajudar, e por consequência a nós, é a seguinte: Ele nunca perde o controle de nada. O seu trono é inatingível, é belíssimo, é sublime. Ele é um rei incomparável. Ele não se compara com Uzias, tampouco com os reis que só faziam o que era mal aos olhos do Senhor no norte, ou seja, em Samaria. Não, ele é um rei maravilhoso, o seu trono é inigualável, ele é um Deus grandioso e santíssimo. E ainda no versículo 1, para frisar a grandeza desse Deus, nós somos informados de que as abas de suas vestes enchiam o templo. Que ideia esta porção bíblica quer comunicar a nós? Veja, naquela época, a glória dos reis também era medida pelo cumprimento, e por que não dizer também, pelo portento, pela glória, pela beleza de suas vestes. Esta porção também se presta a nos informar a grandeza do nosso Deus. Não é um rei qualquer. As suas vestes são tão gloriosas e apontam para um reino tão glorioso que elas enchem o templo. Que templo é esse? Ora, pode ser que Isaías estava no templo, em Judá, quando teve esta visão. Pode ser que não. Nós não temos certeza. Pode ser que ele estava se referindo ao templo terreno. Pode ser que ele estava se referindo ao templo celestial. Fato é que, ainda que Isaías estivesse no templo terreno, em um ato de culto, em função da sua visão, o que aconteceu foi como se terra e céu se fundissem, e a mensagem que está sendo transmitida aqui é que as vestes do nosso Deus transmitem a ideia de que o seu reino é grandioso, é inabalável. Mas ele não é só grande. Os versículos 2, 3 e 4 vão se encarregar de nos mostrar que, além de grandioso, este Deus é santíssimo. Veja o que diz o texto bíblico, a partir do versículo de número 2. Serafins estavam por cima dele, por cima do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vejam, irmãos, a palavra serafim, que é usada aqui para classificar um tipo de anjo, ela significa aquele que arde em fogo. Eu gostaria que os irmãos tentassem imaginar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a santidade do Rei Eterno, também olhando para os seres gloriosos que o cercam. Porque somente a descrição dos seres, que são infinitamente menores do que o próprio Deus, é tremenda. São seres que ardem em fogo. E são seres com uma aparência, no mínimo, estranha, porque eles têm 3 pares de asas. E vejam, 2 destes pares de asas são usados para aquilo que não é normalmente a função de um par de asas, que é fazer voar. Um dos pares de asas era usado por eles para voar. Mas os outros 2 estavam ali colocados nestes anjos que assistem diante do trono de Deus e que o adoram incessantemente, a fim de que mensagens importantes fossem comunicadas a nós. Veja, um dos pares de asas era usado por eles para que eles cobrissem o rosto.
E aí eu gostaria que você meditasse nisso. Seres gloriosos, seres santos, seres que nunca pecaram, seres imaculados diante de Deus, ainda assim, em função da santidade de Deus, em função da grandeza de Deus, cobrem os seus rostos. O outro par de asas é usado por eles para cobrirem os pés. Eu confesso aos irmãos que não sei dizer a vocês qual é o significado deste cobrir dos pés por parte desses anjos. Alguns estudiosos dizem que os pés são sempre tidos como partes indecorosas e esta era uma forma de mostrar reverência a Deus. Outros estudiosos têm os pés como sendo aquela parte do corpo que fala de ação, que fala de caminhar, e a mensagem seria que eles estão cobrindo os pés, comunicando ao Senhor que são submissos a Ele, que vão para onde Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. Mas eu confesso aos irmãos que isto está longe de ser o que há de mais importante no texto, porque o que chama de fato a nossa atenção aqui não é a aparência dos anjos, mas o canto dos anjos. Eles cantam uns para os outros. A ideia é como se um falasse e o outro respondesse. É como se eles se alternassem e o cântico é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que esta repetição? Por que santo, santo e santo? Nós precisamos entender que era típico da cultura judaica, quando da necessidade de frisar algo, fazer repetição. Você deve se lembrar, por exemplo, que Jesus, judeu como era, quando queria enfatizar determinado aspecto dos seus ensinos, ele introduzia esses ensinos dizendo o quê? Em verdade vos digo. Então, eu preciso que você entenda que este recurso da repetição visa a ênfase. Nós temos um outro exemplo. Paulo, bom judeu, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1 da carta aos Gálatas, especificamente no versículo de número 8, Paulo diz que se alguém vier e pregar outro evangelho, que seja anátema. E depois, Paulo diz a mesma coisa. Ele diz, eu repito, se alguém vier, ainda que seja um anjo, e pregar a vocês outro evangelho, que seja este anátema. Mais uma vez, nós temos um exemplo deste recurso típico no judaísmo para dar ênfase. Só que, normalmente, o que acontecia era uma repetição. Ou seja, a sentença era pronunciada e depois repetida. Ou seja, normalmente a sentença que queria ser enfatizada por parte do falante era dita duas vezes. Contudo, os anjos, querendo enfatizar de maneira máxima a santidade de Deus, eles dizem que Deus é santo, santo e santo. Mais uma vez, Ele é santo, santo e santo. Não há ninguém comparável a Ele. Ele é santo. E nós precisamos entender também o que significa dizer que Deus é santo. Pelo menos dois aspectos precisamos frisar ao falarmos de santidade e da santidade de Deus. A palavra santo significa separado. E este é um dos aspectos que os serafins estão enfatizando. Deus é separado, Deus é distinto, Deus é diferente. Separado e distinto, diferente de quê? Ele é distinto de toda a criação. Enquanto a sua criação, toda ela está circunscrita ao espaço, Deus é onipresente.
Enquanto os seres racionais que Deus criou têm conhecimento, o próprio Deus é o quê? Onisciente. Ele é distinto, ele é diferente. Enquanto a criação, toda ela muda, o nosso Deus é imutável. Diz Tiago em sua epístola, no capítulo 1, no versículo de número 17, que nele não há mudança, sequer sombra de variação. Então ele é santo neste sentido. Ele é santo no sentido de que ele é distinto, ele é separado, ele é único, mas ele é santo também segundo um outro aspecto, ou por que não dizer, um outro sentido da palavra santo. Ele é santo no sentido de que ele é puro, ele é imaculado, ele não se contamina com a imundícia dos homens, por exemplo, de forma alguma. Ele não foi atingido pela nossa queda ou pela queda dos anjos, ele é perfeito. Ou, para usar as palavras do salmista, versículo 8 do capítulo 34, ou do Salmo de número 34, o nosso Deus é bom. E nós podemos provar isso e ver, e o salmista nos conclama, provar e ver de que o Senhor é bom. Ele é puro. O profeta Abacuque, no primeiro capítulo de seu livro, no versículo de número 13, ele chega a dizer que Deus é tão santo, tão puro de olhos, que ele sequer pode contemplar a iniquidade e a opressão. Ele é perfeito, ele é santo, irmãos, e isso é motivo mais do que suficiente para que nós nos prostremos e adoremos ao nosso Deus. Isso o quê? A sua grandeza e a sua santidade. Nós às vezes condicionamos nossa adoração às respostas de oração. Nós às vezes condicionamos a nossa adoração ou o nosso serviço a Deus às bênçãos que o Senhor nos dá. Mas veja o que diz o salmista Davi, Salmo de número 22, versículos 2 e 3. Ele diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Esse Deus é santo, 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 e toda a terra está o quê? Cheia da sua glória. É o Senhor dos exércitos, ou seja, é o Senhor que protege o seu povo na batalha, ou, se nós entendermos que essa referência aos exércitos é uma referência à ordem de todas as coisas criadas, é o Senhor soberano, que não só é transcendente porque é santo, mas é imanente. A sua transcendência é enfatizada, ele é santo, 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 mas a sua glória enche a terra. Já há muito dizia o salmista Davi, Salmo de número 19, versículo de número 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós podemos ver a sua glória, a criação aponta para a grandeza de Deus, para a santidade de Deus, de maneira que o apóstolo Paulo em Atenas, e Lucas registra isso em Atos 17, 27 e 28, diz que ele não está longe de nós. É santo? Sim, é santo, mas é um Deus imanente, é um Deus que se comunica conosco. Ele não está longe de nós, porque nele, diz Paulo, vivemos, nos movemos e existimos. A sua grandeza e santidade é tão grande que o versículo de número 4 chega a nos dizer que
as coisas criadas, ou para usar a linguagem de Isaías, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, a grandeza dele é tão grande que a própria criação se abala diante dele. E ao ler este texto, não tem como nós não nos lembrarmos de Êxodo 19, quando o Senhor se manifesta a Israel por meio de Moisés, e ele, do cume do Monte Sinai, fala ao povo, e o que diz o versículo, ou melhor dizendo, o capítulo 19 do livro de Êxodo, que o monte tremia, o monte fumegava, porque Deus é grandioso e Deus é santíssimo. Agora, depois de sermos informados da grandeza e da santidade de Deus, nos 4 primeiros versículos do texto, nós chegamos ao versículo de número 5 e vemos que a santidade de Deus deve revelar a miséria humana. Vejam, irmãos, a situação de Isaías, quando ele tem a visão desse Deus grandioso, quando ele tem a visão desse Deus santíssimo. Vejam como a santidade do Senhor revelou a miséria humana, a miséria de Isaías, e isso é o que deve acontecer comigo e com você, quando nós contemplamos estas verdades da grandeza e da santidade de Deus. Veja o que diz o versículo de número 5. Então, disse eu, é o profeta Isaías falando após a visão: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A nossa tradução, ela não nos permite entender a profundidade da exclamação de Isaías. Alguns estudiosos chegam a propor uma tradução semelhante a esta. Ouçam, por favor. Ai de mim, vou desmanchar, ou vou ser desfeito, vou ser destruído, vou derreter. Os irmãos conseguem compreender a ideia? Isaías, ao ver a santidade de Deus, ele a contrastou com a sua miséria e entendeu que seria justo, caso Deus quisesse, se Deus o exterminasse do mapa. É esta a ideia. Ai de mim, porque vou desmanchar, porque vou ser desfeito. Irmãos, é o próprio profeta Isaías, que no capítulo de número 64, no versículo de número 6, diz que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que tem sido perdido este senso da miséria humana e da santidade de Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se aproximam de Deus, ou acham que se aproximam de Deus, de qualquer maneira. Nós vivemos, queridos, em um tempo em que dentro das igrejas ditas evangélicas, nós, muitas vezes, em serviço cultico, e entendam que todo este cenário do chamado de Isaías, registrado aqui
no capítulo 6, tornou-se, por assim dizer, um cenário de culto, do qual nós extraímos boa parte dos nossos princípios litúrgicos, dos nossos princípios de culto. Entendam isso. Apesar da reação de Isaías ter sido esta, e apesar de ser verdade que todos nós deveríamos reagir assim ao ouvirmos falar de Deus, ao tomarmos real conhecimento de quem Deus é, o que nós vemos é um tempo e uma geração de pessoas que cultuam do jeito que entendem que devem cultuar. De pessoas que, ao cultuarem, cantam o que bem entendem, cantam o que acham que devem cantar. Nós vivemos em um tempo em que muitas são as pessoas que se dirigem ao lugar de culto consagrado a Deus e acham que estão fazendo a Deus um favor. E se dirigem até ali para única e simplesmente esperarem as bênçãos que o Senhor, segundo elas, tem o dever de lhes dar. O senso de dever de cultuar foi perdido por boa parte do povo dito evangélico no século 21. O conselho do sábio Salomão, registrado em Eclesiastes 5, versículo de número 1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, tem sido deixado de lado. O próprio Isaías, no capítulo 1 do seu livro, no versículo de número 12, ele dá voz ao próprio Deus, e Deus pergunta ao povo: quem é que vos requereu o tão somente pisardes os meus átrios? Quem é que disse para vocês que é isso que eu espero? Quem é que vos enganou? Quem é? Quem é? Irmãos, nós, muitas vezes, nos portamos como Nadab e Abiú. Os irmãos se lembram do que diz o livro de Levítico, capítulo de número 10? Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, resolveram oferecer ao Senhor no seu altar incenso, mas do jeito que eles entenderam que podiam fazer e não do jeito que Deus prescreveu que deveria ser feito. Não, ele aceita, é de bom coração, ele aceita. Não, para quê? Nós vamos lá fora tomar o fogo do altar e voltar? Não, de forma alguma. Nós temos fogo por aqui, vamos oferecer, para usar a linguagem bíblica, qualquer tipo de fogo, fogo que o Senhor reputou como fogo estranho, impuro. O que receberam Nadab e Abiú? Por cultuarem a Deus de qualquer jeito, por não reconhecerem a grandeza e a santidade de Deus, por não reconhecerem a miséria deles mesmos diante da grandeza e da santidade de Deus. O que receberam Nadab e Abiú? Juízo de Deus. Fogo do Senhor os consumiu. Nós, às vezes, porque não somos queimados, podemos achar que as coisas estão andando da forma que Deus quer. O que nós esquecemos é que esses casos servem na Bíblia Sagrada como grandes exemplos a nós e como uma antecipação do juízo de Deus, que é certo. É certo, o juízo de Deus é certo. Pode parecer tardar aqui, agora, mas fato é que o Senhor, no último dia, haverá de recompensar a cada um segundo as suas obras, e só haverá misericórdia para aqueles que reconhecem a miséria, para aqueles que fazem o que Isaías fez,
para aqueles que se humilham diante da santidade de Deus. Para estes haverá salvação. E este é o terceiro ponto. Deus é santo e grandioso, o homem é miserável e nós devemos tremer diante deste Deus, devemos servi-lo da forma que ele exige, mas quando somos penitentes, como foi Isaías, que reconheceu sua miséria, quando nos arrependemos, quando nos prostramos diante de Deus e clamamos por sua misericórdia, há salvação da parte de Deus para nós. E não só salvação. É este o terceiro ponto. E ponto este que eu extraio das verdades contidas nos versículos 6, 7 e 8. Aos penitentes, a salvação e também o privilégio de, mesmo sendo tão diferentes de um Deus que é santo, agora perdoados, restaurados, serem usados por Deus no seu serviço. Isso é algo glorioso. Vamos ver isso no texto? Depois do clamor de Isaías, depois de Isaías reconhecer a sua miséria, vamos ao versículo de número 6, 7 e 8 e ver a verdade de que Deus salva os penitentes e os usa. Versículo 6 diz assim: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Coisa gloriosa é saber que Deus, mesmo santo como é, e nós, mesmo miseráveis como somos, podemos ainda, porque este Deus que é santo também é gracioso, alcançar remissão, salvação, perdão. Isaías descreve esse perdão que lhe sobreveio, dizendo que um serafim voou, chegando até ele com uma brasa viva, tirada do altar, e este serafim tocou os teus lábios, ou os seus lábios, os lábios de Isaías. A descrição do perdão recebido por Isaías está assim no texto, mas nós precisamos entender que este serafim voando com esta brasa, segurada por ele por meio de uma tenaz, nada mais é do que uma representação da ação do Espírito Santo, que assim como o fogo que purifica as coisas materiais, nos purifica, e purifica de que maneira? Aplicando a nós os méritos do Cristo que tomou o lugar de pecadores, do Cristo que tomou o lugar daqueles que lhes foram dados pelo Pai, do Cristo que é o mediador da aliança, do Cristo que é expiação pelos pecados daqueles que creem, do Cristo que assume o lugar dos eleitos de Deus, sendo obediente como nenhum de nós poderíamos ser, e por fim, na cruz, recebendo a plenitude da ira de Deus, como nenhum de nós poderíamos receber, triunfando sobre ela, porque ele morre, é verdade, na cruz, mas no terceiro dia ele ressurge de forma gloriosa, porque a morte não pôde contê-lo. Ele é o justo e justificador daqueles que nele creem. Para usar a linguagem de Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, a nossa miséria é grande? É. A nossa diferença em relação à santidade de Deus é abissal? É. Mas Paulo diz que ele levou o escrito de dívida
que era contrário a nós, este escrito foi riscado e encravado por este Cristo na cruz, de maneira que o próprio Paulo, sabendo desta verdade, em Romanos 8:1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Voltando a Colossenses capítulo 2, depois de Paulo dizer no versículo 14 que o nosso escrito de dívida fora encravado na cruz pelo próprio Cristo, ele diz que Cristo, ao fazer isso, expôs ao vitupério, à vergonha pública, os principados e potestades, ou seja, os anjos malignos, e sobre eles triunfou no Calvário. Na cruz da humilhação também estava o seu triunfo, e estava ali também a esperança de todo homem que, miserável como todos são, pode agora, por causa daquela cruz, se aproximar deste Deus que é santo. Mas veja, como se não bastasse isso, eu disse que o terceiro ponto nos informa, versículos 6, 7 e 8, e eu li apenas até o 7, disse que este terceiro ponto que eu estou aqui a explorar, nos informa que Deus não só salva, mas Ele usa os pecadores salvos na sua obra. E eu não sei você, mas eu acho isso demasiadamente glorioso. Porque eu lembro do que eu era outrora. Eu lembro das finalidades para as quais eu emprestei a minha boca outrora. Eu sei da minha indignidade. Eu sei como eu gastava o meu tempo. Se o Senhor somente nos justificasse, eu tenho certeza que todos nós já estaríamos demasiadamente satisfeitos. Mas aqueles que Ele justifica, Ele também enche do seu Espírito e usa no seu trabalho. Veja que o versículo de número 8 descreve a experiência de Isaías, que é a experiência dos salvos também, guardadas, obviamente, as devidas proporções. Nós sabemos que Isaías foi chamado por Deus para um propósito específico, e Deus tem propósitos específicos com cada um dos seus filhos. Este também é um fato. Este também é um fato. Veja o que diz o versículo 8. O versículo 8 mostra esse chamado para o trabalho e a aceitação de Isaías, por assim dizer, deste chamado. Diz assim: depois disto, ou seja, depois da justificação, diz Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele tem nos enviado, pecadores, é verdade, mas justificados pelo Cristo e cheios do Espírito Santo, derramado também pelo Cristo que triunfou no Calvário. Irmãos, eu caminho para encerrar. E agora, olhando para os versículos restantes deste capítulo, do 9 ao 13, eu quero falar com os irmãos sobre a verdade de que o Senhor nos justifica, sendo nós miseráveis e Ele santo e grandioso, sim. O Senhor nos envia, nos capacita, sim. Mas nós vemos nestes últimos versículos que a palavra de Deus, aquela que nós somos chamados para proclamar, porque de forma geral, este é o chamado da igreja. Nós fazemos isso, cada um de nós, de maneiras diferentes, mas o chamado é proclamar a palavra de Deus enquanto adoramos, porque a missão
principal, primária da igreja é a adoração, e nós adoramos quando pregamos e chamamos pecadores à adoração. Esta palavra que Isaías é chamado a pregar e que nós também somos chamados a pregar, é uma palavra que produz vida, sim, e nós somos testemunhas disso. Mas também é uma palavra que é usada pelo próprio Deus para levar maior juízo sobre os impenitentes. E aqui, neste que é o meu último ponto, eu gostaria de alertar aos irmãos acerca da seguinte verdade: nós não somos chamados, queridos, para recebermos os aplausos do público. Isso acontece raramente. Nós não somos chamados para tomarmos pedestais, palcos e sermos ovacionados. Não. É um chamado duro. Todos aqueles que o Senhor justifica, Ele também alista para o seu exército, chama para o seu serviço. Mas a pregação que carregamos, ainda que às vezes seja aceita por alguns, ela sempre será aceita pelos eleitos de Deus quando for o tempo do Senhor chamá-los. Ela é, na maior parte das vezes, rejeitada. Veja que isso aconteceu com Isaías. Vamos ler o texto? Versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Outra grande verdade que deve ter saltado aos seus olhos aqui é que não somente é fato que muitos rejeitam a palavra, mas o Senhor é soberano sobre estas coisas. É Ele quem está chamando Isaías. E é Ele quem está dizendo: você vai falar, eles vão ouvir, mas eles não vão entender, porque Deus é soberano também na salvação dos homens. Para usar a linguagem de Jonas, capítulo 2, versículo 9 do seu livro, a salvação vem do Senhor. Eles vão ouvir, não vão entender. Eles vão ver, sim, vão ver, mas não vão perceber. Veja o versículo 10, como é enfático. Torna insensível o coração deste povo. Sim, irmãos, é isso que você está entendendo. Isaías estava sendo chamado também, não só, mas também para, por meio da pregação, ser instrumento de Deus, para tornar aquele povo insensível. Por quê? Eu vou explicar a vocês. O coração que não é aberto pelo próprio Deus para receber a palavra, como nós temos uma natureza absolutamente corrupta, o coração não regenerado, ao ouvir a palavra de Deus, a única coisa que ele consegue fazer é se revoltar ainda mais contra este Deus, para que no último dia, maior juízo justo de Deus, e para a sua própria glória, porque ele é glorificado quando manifesta o seu juízo, maior juízo justo de Deus será derramado sobre os impenitentes. Veja que ao ouvir estas coisas, precisamos às vezes rever a forma como nós avaliamos algumas comunidades cristãs e até mesmo o ministério de pregadores, de pastores. Às vezes nós achamos que o pregador bem-sucedido, que o pastor bem-sucedido, tem a igreja cheia
e arrasta multidões por meio da sua mensagem. Isso pode até acontecer se o Senhor quiser, mas geralmente, não é o que acontece. Quanto mais fiéis nós somos, mais dificuldades encontramos pelo caminho, mais rejeição alcançamos. Vejam, irmãos, como estão lotadas as igrejas que barateiam o Evangelho. Vejam como elas crescem e crescem de forma exorbitante. Isaías, para muitos de nós, seria considerado um profeta fracassado, um pastor que deveria deixar o ministério. Não, a mensagem dele não é eficaz, o povo não é arrastado por ele. Mas o próprio Deus determinou que fosse assim. Ele é soberano sobre a salvação dos homens. E o nosso ministério, aquilo que fazemos, engajados na obra do Senhor, não deve ser aferido pelos olhos humanos, que definem sucesso de uma perspectiva terrena. O nosso ministério, o nosso serviço, deve ser aferido segundo a Escritura Sagrada e segundo a nossa fidelidade a ela. É assim que nós analisamos a mensagem de um pregador, é assim que nós analisamos a eficácia de um obreiro, de um pastor, a eficácia do serviço dos crentes, é segundo a fidelidade dos mesmos. Vejam que no caso de Judá, especificamente, o juízo já estava decretado, e ainda assim o pregador foi enviado. Veja o que diz o versículo de número 11, há uma pergunta aí de Isaías: então disse eu, até quando, Senhor? Ou seja, até quando vai ser assim? Eu vou pregar e eles vão ficar endurecidos? Como é isso, Senhor? Até quando? Ele respondeu. Veja como o juízo já estava decretado. A resposta de Deus poderia ser resumida da seguinte maneira: até o fim, Isaías. Você vai pregar e eles não vão se converter mesmo. Eu vou derramar o meu juízo sobre Judá. E Deus derrama o seu juízo sobre homens e mulheres que ouvem a sua palavra e persistem em serem endurecidos e não se dobrarem diante da sua santidade, reconhecendo os seus pecados e procurando servi-lo em espírito e em verdade, com uma vida santificada, que é sinal da nossa eleição. Deus havia decretado o juízo sobre Judá já. Olha a resposta. E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Esta linguagem de assolação, esta linguagem de cidade vazia, de cidade destruída, aponta para o juízo que já estava próximo do reino do norte, pelas mãos da Assíria, e que 100 e poucos anos depois também viria sobre o reino do sul, sobre Judá, pelas mãos de Babilônia. O juízo já estava decretado. Irmãos, não queiramos ser como os habitantes de Judá, no círculo da aliança, povo de Deus, e ainda assim, debaixo do juízo de Deus, endurecidos diante da sua palavra, como muitas pessoas estão dentro da aliança, ou no círculo da aliança, hoje, nos nossos dias, ouvindo reiteradas vezes os profetas que Deus levanta, nos púlpitos, nas ruas, mas endurecidos, sem se transformarem, sem se inclinarem a Deus. Não queiramos ser desse jeito. O texto vai encerrar, versículo de número 13, é o último versículo. E nós temos aí uma mensagem de esperança no versículo 13. Primeiro, na parte A do versículo, uma mensagem
de que, de fato, o juízo estava decretado. O versículo começa assim: mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, ou seja, o juízo é certo, mas não é assim que termina o texto. O versículo 13 vai dizer o seguinte: como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Como é que Isaías leu esta mensagem? Ou como ele ouviu, como ele entendeu esta mensagem? Ele entendeu que, apesar do juízo de Deus, o seu povo não seria definitivamente, totalmente destruído. A santa semente seria preservada, à semelhança do terebinto e do carvalho, 2 tipos de árvores daquela região, que mesmo quando cortadas, conseguiam tornar a viver, tornar a crescer, tornar a estar frondosas. Assim aconteceria com o povo de Deus. Mesmo cortados, ou seja, mesmo debaixo de juízo, esse juízo não seria total. Isaías entendeu aqui que Deus sempre guarda suas testemunhas na terra. Isaías entendeu que a semente de Davi, especificamente, seria guardada e que o Messias viria, segundo a promessa. E nós, como podemos aplicar esta verdade? Os dias são difíceis, eu sei. Os dias são complicados, há instabilidade na terra, como havia nos dias de Isaías, mas o Senhor está no trono. É verdade que muitos não se dobram diante da sua santidade, é verdade que o juízo dele já está sendo derramado e ainda será sobre os impenitentes, é verdade que o seu povo sofre, é verdade que a igreja passa por dias difíceis, é verdade, mas há uma mensagem de esperança, porque as portas do inferno nunca prevalecem contra a igreja de Deus. Deus sempre guarda um remanescente fiel. Deus sempre terá os seus que haverão de dar testemunho deste Deus que é grandioso, que é santo, deste Deus que é diferente dos homens. Sempre este Deus haverá de guardar homens e mulheres regenerados, que haverão de anunciar que Ele é santo, é verdade. Nós somos pecadores, é verdade, mas que em Cristo é possível haver redenção. Em Cristo é possível receber o Espírito e ainda ser instrumento nas mãos desse Deus grandioso e santo. Diante deste texto, eu peço ao Senhor que o espírito de reverência seja dado a nós no culto e no dia a dia, pois o próprio Espírito de Deus habita em nós e nós precisamos ser reverentes. Diante destas verdades, eu peço ao Senhor que dê a nós coração quebrantado, para que, à semelhança de Isaías, sempre reconheçamos os nossos pecados e que possamos estar, como Isaías, limpos e aptos para o seu serviço, nos assemelhando, não àqueles que ouvem e endurecem o coração para juízo, mas sendo contados como a semente santa que é preservada pelo próprio Deus. Amém. Eu quero orar com os irmãos, encerrando assim o nosso serviço, o nosso culto a Deus, e na sequência o presbítero Daia está com a palavra. Vamos orar? Deus grandioso, Deus santíssimo, louvado seja o teu nome. Ó Deus, ao olhares para nós, tenha de nós misericórdia, como miseráveis que somos. Eu lhe peço agora, junto com os meus irmãos, ó Deus, que o Espírito do Senhor
possa trabalhar em nós, fazendo com que tenhamos coração quebrantado diante do Senhor, fazendo com que não sejamos homens e mulheres endurecidos para o juízo do Senhor, mas sim homens e mulheres que recebem o dom do arrependimento que de Ti provém. Ó Deus, dá-nos arrependimento dos nossos pecados e inclinação, não para a cobiça, mas para a santidade, porque o Senhor é santo. Ó Deus, eu lhe peço também que nos use de forma poderosa, tendo nos limpado, e que a despeito das perseguições, que a despeito da rejeição do mundo, nós sejamos firmes como o profeta Isaías em proclamar a Tua palavra com fidelidade, sabendo que o Senhor é soberano e fará aquilo que bem lhe agradar. Ó Deus, lhe pedimos que abençoe nossa semana, que nos guarde do mal, que seja propício a nós. Oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.